Olá, terceiro ano! Bem-vindos! Que bom estar com vocês, pelo menos nessa forma aqui de vídeo. Saudades, espero breve estarmos juntos. Cromossomos sexuais. É uma aula de genética, portanto, do nosso setor A. Setor A, genética. E nós vamos falar dos cromossomos sexuais. Lembrando, todas as características de um ser vivo são atribuídas aos seus genes. Perfeito? Beleza? A história lá do Mendel, nós vimos que os genes contribuem com as nossas características. Sim? Nossas características são frutos dos nossos genes. Nossos genes são fragmentos dos nossos cromossomos feitos de DNA e RNA. Muito bom! Assim como Mendel foi o pai da genética, Morgan, um geneticista muito famoso, determinou o que nós vamos chamar aqui de herança ligada ao sexo. Foi ele que quis saber de que maneira, por que o indivíduo nasce masculino e feminino. Claro que ele imaginou que era genético, lógico. Imaginou que algum gene era responsável por essa informação, ser masculino ou ser feminino. Bem? E Morgan foi o idealizador desse processo. Então vejam o que Morgan concluiu. Eu vou usar a nossa espécie, bem conhecida, né? Nossa espécie. E vou mostrar como Mendel da genética, como Morgan idealizou essa ideia. Ele observou que nós temos 46 cromossomos, número típico da nossa espécie. Se você preferir, 23 pares. 23 do papai, 23 da mamãe. 23 do papai vieram pelo espermatozoide, 23 da mamãe vieram pelo óvulo. Então nós temos 46 cromossomos. Ele observou que deste total de 46 cromossomos, 44 são chamados autossômicos e são representados pela letra A maiúscula. Então nós dizemos, dos 46, 44 são do tipo A. Esse A é maiúsculo, vem de autossômico. Professor, o que é um cromossomo autossômico? Determina qualquer característica nossa, menos o sexo. Beleza? Então nós temos 46 cromossomos, 23 pares se você quiser. Desses 46, 44 são autossômicos. Determinam todas as características do indivíduo, menos o sexo. E existem dois cromossomos que ele chamou de cromossomos sexuais ou cromossomos S, S maiúsculo. Então nós temos 46 cromossomos no total, sendo 44 A, autossômicos, e 2 S, sexuais. Esses chamados cromossomos sexuais identificam diversas características nossas, várias, mas tem como finalidade maior, vamos chamar assim, determinar o nosso sexo. Então, os 44 cromossomos autossômicos determinam todas as nossas características, menos o sexo. Os cromossomos S sexuais, os dois cromossomos S, determinam algumas características nossas, mas também o sexo. Então, os cromossomos sexuais, nós dizemos que estão exclusividade para determinar o sexo, embora eles também determinem outras características. Por isso que eu não digo que eles são unicamente, digo que eles são prioritariamente determinadores do sexo. E ele observou o seguinte: o indivíduo será do sexo masculino, porque os seus dois cromossomos sexuais, que ele deu o nome de X e Y. E ele observou muito a diferença, tanto é que ele chamou um de X e o outro de Y. E por isso nós dizemos que o homem é heterogamético. Professor, o que significa dizer que o sexo masculino na nossa espécie é heterogamético? Que seus cromossomos sexuais são X e Y, um é diferente do outro. Por serem diferentes, X é diferente de Y e determina o sexo masculino, o homem é heterogamético.
porque seus cromossomos sexuais são o X e o Y, e eles são diferentes. Já o sexo feminino, já a mulher, tem como dois cromossomos sexuais X e X. Portanto, a mulher é XX. A pessoa X é igual a X, perfeito. Então, ela é homogamética. Então, o homem é heterogamético, porque os seus cromossomos sexuais são diferentes. Um se chama X, o outro se chama Y. Já a mulher tem como cromossomos sexuais X, X, X. Tem como cromossomos sexuais X e X. A mulher é homogamética. O homem é heterogamético porque seus cromossomos sexuais são diferentes, X e Y. A mulher é homogamética porque ela tem seus dois cromossomos sexuais iguais, X e X. Você vai se lembrar que quando nós fazíamos os probleminhas genéticos, eu dizia, pode escolher qualquer letra do alfabeto, menos X e Y. Justamente porque X e Y ficaram exclusivos para denominar os cromossomos sexuais. Ah, professor, por isso que a gente usa o X e o Y só para questões ligadas ao sexo. E nas outras características autossômicas, quaisquer, pode usar qualquer letra. Mas ainda vamos ter um pouquinho mais de informação a respeito desses cromossomos sexuais. Volto em seguida. Terceiro ano, voltamos agora com a determinação do sexo. Morgan propôs. Na espécie humana, existem 46 cromossomos, isso ele já sabia, e ele percebeu, ele concluiu, que desses 46, 44 são autossômicos. Ele chama de A. E determinam todas as nossas características, menos o sexo. Dois cromossomos nossos são sexuais e determinam algumas características nossas, inclusive o sexo. E ele percebeu o seguinte, o homem é homem não pelo conjunto de órgãos reprodutores que ele possui, embora a gente já vá citar aqui quais são os órgãos reprodutores, quais são os órgãos indicadores. Veja, eles não determinam o nosso sexo. Quem determina o sexo são os cromossomos. O homem é XY. Provavelmente, você vai entender por que provavelmente ele tem um conjunto de órgãos masculinos. Pênis, bolsa escrotal, testículos, próstata e vesícula seminal. Esses são os órgãos que caracterizam o indivíduo masculino. Já a mulher é mulher porque ela é XX. É isso que a faz ser feminino. Na espécie humana, XX indica sexo feminino. E nesse caso, o conjunto de órgãos reprodutores da mulher são os seguintes: vagina ou vulva, canal vaginal, útero, ovários e trompas de falópio ou tubas uterinas. Professor, um homem é homem porque ele tem esse conjunto de órgãos e a mulher é mulher porque ele tem o conjunto de órgãos? Não. O que decide, o que determina o sexo são os cromossomos. O homem é homem porque ele é XY. A mulher é mulher porque ela é XX. Isso determina o sexo. Não tem nada a ver com preferência sexual, não tem nada a ver com isso. Tá? Determina apenas caráter biológico. Perfeito? Muito bom. Como se dá, como acontece o nascimento de um menino ou de uma menina? O homem é XY. Na hora de fazer gametas são feitos por meiose. Meiose pega o número de cromossomos e divide a metade. Portanto, eu terei alguns espermatozoides X e alguns espermatozoides Y. Então, qualquer espermatozoide, ele é 23 cromossomos. 22 autossômicos X ou 22 autossômicos Y. Porque o homem é XY. Na hora de fazer seus gametas, seus espermatozoides, ele faz alguns milhões de X e alguns milhões de espermatozoides Y. Então, quando o homem ejacula, aproximadamente 540 milhões de espermatozoides, metade é do tipo X, metade é do tipo Y. Agora vamos pensar na mulher. Quando a mulher ovula, isso acontece lá na vida
Quando a mulher forma os seus óvulos lá na vida intrauterina, depois ela ovula a partir da puberdade. Quando ela forma os seus óvulos, a mulher é XX e faz óvulos por meiose, portanto é só reduzir a metade. Ela faz óvulos X ou X, então o óvulo só pode ser X. Então quando ela ovula um óvulo X, que tem 22 cromossomos autossômicos e um tipo sexual, só tem o tipo X. Então o óvulo é só X. E está lá o óvulo com o seu cromossomo sexual X. Milhões de espermatozoides são ejaculados. E eles têm que nadar, graças ao seu flagelo, eles nadam em direção ao óvulo e se ele estiver lá e tudo der certo, vai ocorrer a fecundação. Agora, vai depender do tipo de espermatozoide que fecundar primeiro. Lembra que são dois tipos de espermatozoides? Espermatozoides tipo X e espermatozoides tipo Y. Ah, professor, então assim, o óvulo é sempre X. O óvulo é sempre X. Se entrar um espermatozoide do tipo Y, vai dar XY. E aquele ovo zigoto se desenvolverá num menininho. Será do sexo masculino. O óvulo é sempre X. Os espermatozoides podem ser X ou Y. Se chegar um espermatozoide X e fecundar o óvulo, XX, e será uma menina. Ah, então é assim que se determina o sexo. Como a probabilidade é de 50% ou meio, a gente diz que a chance é metade de nascer menino, metade de nascer menina. Relembrando, o ser humano é diploide. Então o homem é XY e a mulher é XX. Na hora de fazer gametas por meiose, temos que imaginar que a meiose reduz a metade. O homem que é XY produz espermatozoides X ou Y. A mulher é XX, portanto ela produz apenas óvulos X. O óvulo é sempre X e vai depender do tipo de espermatozoide. Pergunto, o que se formará se o espermatozoide for Y? Se formará um menino, professor. X do óvulo, Y do espermatozoide, XY. Será um menino. O que acontecerá se o espermatozoide for do tipo X? Se formará uma menina, professor. O óvulo é sempre X. Se o espermatozoide também for X, XX, menina. Então, nossa espécie é orientada sexualmente por esse sistema chamado drosófila. Porque a pesquisa foi feita com a mosca drosófila e vale para a grande maioria dos animais. Então, o sistema drosófila, que foi reconhecido por Morgan, determina o nosso sexo. Se formos masculinos, seremos heterogaméticos, XY. Se formos femininos, seremos homogaméticos, XX. Perfeito? Muito bom, terceiro.